Olá, boa noite. No And Education desta terça, conversamos com Ivane Jurri. E a nossa live é uma live bem de temáticas bem sérias, de legislação e de embasamento. Muito bem. Como é que fica o Fundeb? Vou entrando. Olá pessoas, sejam bem-vindas. A nossa live de hoje. Olá, Ivane. Regula a sua. Isso, show. Bem-vinda, minha querida. Olá, tudo bem, Edna? Tudo, é um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, uma honra ser convidada por você, Edna. Ai, que coisa boa. Você entrou rapidinho, ótimo. Eu ainda não fiz as preliminares aqui, eu vou fazendo enquanto você vai se organizando aí. Se quiser ajustar a sua câmera para Ok. ficar bem pertinho da sua cabeça como a minha, fica até melhor. Você fica mais próxima. Olá, Marco Antônio, quem está chegando aí, um abraço a todos vocês. No Anjo do Queixo dessa noite, nós conversamos com a professora Ivane, que já está aqui, né, sobre políticas públicas e um novo Fundeb. E aí a gente começa a se perguntar, né? Será que a gente entende mesmo o que é uma política educacional? O que a legislação diz do financiamento da educação? O que é esse novo Fundeb? Quais as mudanças que ele traz para nós? Eu peço a você que está chegando agora, que pegue esse aviãozinho que está aí, convide novas pessoas para entrar. Esse papo é um papo federal, né, que vai para o Senado, né? Então, assim, é o novo Fundeb, é algo que nós, educadores, precisamos ter ciência das mudanças que vão acontecer. Eu sugiro que cada pessoa que esteja entrando agora, depois acesse o link, o link da bio no meu perfil, @ednarocim.oficial. Daí conheça os nossos trabalhos, entre no nosso Telegram, porque aí você fica por dentro de todas as informações, tem conhecimento dos conteúdos trabalhados aqui. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, apertando lá, acionando o sininho para você receber as novidades. Caso queira fazer uma palestra, um orçamento de uma palestra, uma consultoria, é só solicitar que a gente faz esse trabalho. Às terças e quintas nós temos compromisso, às terças com educação e às quintas com os profissionais liberais. Na próxima quinta nós recebemos Rosilene Martins Costa, que trabalhará novos rumos para viver novos tempos. Um papo sobre psicanálise, Freud, sexualidade, vai ser bem interessante. E na próxima terça, voltamos com a área educacional, com o professor Charles Neto, que vai trabalhar educação financeira na BNCC. E agora, como é que fica? Educação financeira dentro da matemática no novo currículo. Né? Então sejam bem-vindos todas as pessoas que estão aí conosco, interaja, coloque suas contribuições. Jerus entrou, Marinês entrou, Larissa, todas as pessoas, nossos amigos, convidados, sejam bem-vindos. E então, Ivane, vamos lá para o nosso bate-papo, não é? É um prazer estar aqui com você. Nós somos colegas de trabalho. Eu aposentei recentemente, éramos supervisoras, você continua na ativa. E ex-professora, aliás, ex-supervisora de atividades pedagógicas, né? De Cachoeiro também fui, a gente trabalhou muito juntas. E supervisora escolar, professora de pós-graduação, palestrante. Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, esse percurso de estudos, de profissão. Depois a gente entra no outro assunto. Pois é, Edna. Você já falou um pouco do meu currículo. Eu iniciei a minha carreira de professora lá em Córrego da Prata, ministrando aula para pré-escola. Na sequência, eu entrei na Secretaria de Educação de Vargem Alta. Daí passei no concurso para pedagogo, concurso de sistema que aconteceu em 95, e estou no sistema desde 1991. Fui supervisora de atividades pedagógicas na Superintendência de Mimoso do Sul, que foi uma superintendência extinta.
Agora, recentemente, né, também fui supervisora pedagógica da Superintendência de Cachoeiro de Itapemirim. Eu também sou membro do Conselho Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, e aqui, vi Marinesa aqui, minha colega, né, de Conselho Municipal de Educação, a minha sobrinha Larissa Jurri, que está fazendo pedagogia, já vi entrando aí também. Eu Sim. sou hoje presidente da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Municipal de Educação de Cachoeiro e sou coordenadora da UNCB Espírito Santo da microrregião sul, de toda a microrregião sul. E também faço parte do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Educação Infantil do município de Cachoeiro de Itapemirim. Então, a gente tem uma jornada, né? Tenho 32 anos e 5 meses de trabalho, graças a Deus. Estou em ritmo de aposentadoria no primeiro vínculo e seguindo no meu segundo, né? Que é o vínculo de pedagoga da Superintendência de Educação de Cachoeiro de Itapemirim. Aproveito aí para mandar um grande abraço para as minhas colegas de Conselho Municipal de Educação e a minha equipe aí da Superintendência de Cachoeiro. Show, Ivane. Você sempre inovando, sempre estudando, sempre buscando, sempre na ativa. E é uma honra trabalhar aqui com você essa live sobre financiamento da educação. A gente sabe que está com o sinal vermelho ligado, né? O que diz respeito, está assim, piscando. Até dezembro de 2020 encerra o antigo Fundeb. E aí o novo financiamento entra em vigor a partir de 2021. Que a gente sabe Andréia, que... minha amiga aí, Isso, professora. isso aí. Então, esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério, chamado Fundeb, é um dos mais importantes instrumentos de sustentação da educação básica do nosso país, né? Ele foi aprovado em 2006, que é fruto de luta do movimento social, e a validade até dezembro de 2020, ele precisa ser revisto com urgência. A gente já sabe que ele passou pela Assembleia, né? E agora ele vai para o Senado. Bom, hoje nossa conversa é toda de embasamento legal, cheia de conceitos, cheia de fundamentos, cheia de políticas públicas voltadas para a educação. Então, Ivane, eu penso que seria interessante a gente começar você fazendo uma conceituação aí de política pública educacional, para depois a gente entrar no financiamento. O que você acha? Não, acho ótima ideia. Mesmo porque a política, ela não é atual, ela é derivado grego, né? Vem lá do grego antigo, que se refere, né, a polis, à cidade-estado, e ela define Estado enquanto sociedade, enquanto comunidade e que depende de toda a vida humana. Segundo Nicolau Maquiavel, né, que é o grande, né, estudioso da política, em O Príncipe ele disse que política é a arte de conquistar, de manter, de exercer o poder, o próprio governo. Então, a política é a arte ou a ciência da organização, da direção, da administração das nações. Sim. Seja a política interna, né, enquanto política de nação, ou os dos negócios externos, a política externa que os países, né, realizam entre si. Então, o que é política? É de origem grega, como nós já dissemos, e ela exprime a condição de participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade, da polis. Agora, a palavra pública é de origem latina e ela designa povo. Então, a política pública, ela é do povo e para o povo. Então, o povo, ele tem participação nas decisões da cidade, do território. E o maior agente, ou seja, o agente fundamental dessa política pública é o Estado. É ele quem faz acontecer a política pública.
Então, é muito importante que cada um de nós participemos dessa política. Hoje, o que nós estamos tratando, que é sobre o financiamento da educação, nós, educadores, precisamos estar participando e intervindo, interagindo. Tem vários meios de comunicação que estão aí, né? No próprio G1, nós vimos notícias constantemente, no Twitter, no Facebook, no Instagram, né, nos jornais. Nós vimos aí os deputados, nós temos aí o nosso deputado capixaba, né, Fabiano Catarato, senador, né, que está nessa luta conosco para o financiamento da educação. Então, é acompanhar a TV Câmara, a TV Senado. Nós, educadores, precisamos estar a par da política pública. Sim. Principalmente desta política pública, Edna, que eu vou colocar um pouquinho para a gente agora, que a que nos interessa. Só eu falar que é aqui. A política de educação. Um beijo a todos vocês que estão conosco, educadores, da Ativa, aposentados, quem está aí se identificando com a temática, Gisele, minha amiga, um grande beijo, se sente honrado em poder nos assistir aqui falando de um tema tão importante, tão bom. A todos vocês que entraram, um grande abraço, fiquem à vontade, deem suas contribuições. Escrevam aí, convidem as pessoas. Grace entrou, professor Fernando, tá? Quem está chegando, um grande abraço, pega esse aviãozinho, convida outras pessoas para vir para a nossa live, tá certo? Enquanto isso, Ivane agora vai fazer um pouco desse conceito que a gente começou com o conceito de política, para quem está chegando, e agora de política pública educacional. E a política pública educacional, ela é um campo interdisciplinar, Edna, que ela atua na atenção da política pública da educação de fato, que é constituída pelo Estado por meio de leis, dos decretos, né, de todas as legislações, dos planos, mas elas implicam escolhas e decisões que envolvem os indivíduos, os grupos, as instituições. Elas são o foco específicos do tratamento da educação, que em geral se aplicam às questões escolares. Em outras palavras, então, nós podemos dizer que política pública educacional diz respeito à educação escolar. E que essa educação escolar, nós precisamos entender que não é algo que fica apenas dentro da escola. Ela vai para além do ambiente escolar. Por quê? Ela também envolve a questão social. Ela acontece na família, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, no teatro, né? Como diz Edgar Morin no livro, né, A Teoria da Complexidade, ele diz que todos estão na escola. E será que esses todos cabem na nossa escola hoje? Por quê? A nossa escola ela é multifacetada, ela é multiculturalizada, e a política pública de educação ela precisa atingir a todo esse público. Ela precisa ser mais equitativa, né? A equidade ela tem que prevalecer mais, porque ela tem que ir para além da igualdade de direitos que já está prevista na Constituição, mas que não basta estar na escola, ter acesso e ter permanência, mas o direito de fato ser legitimado enquanto direito de aprendizagem. Então, a política pública de educação, ela nasce para isso. Não é só na escola. Claro que o limite dela, o fruto da política pública, é a escola e é regida por legislações. Por legislação, isso aí. Falando em legislação, nossa amiga Sônia Pedrosa, grande beijo, está aí nos assistindo, tem compromisso de estar com a gente. Grande beijo, Sônia. Beijo, Sônia. Bom saber que está presente. Saudades. E nesse sistema da política educacional, Edna, é imprescindível a existência de um ambiente próprio de educação, que é a escola. A escola é o espaço formal da aprendizagem. Mas
ela não funciona sem a comunidade toda ao seu entorno, ou seja, ela é um espaço complexo, porque na escola estão os estudantes, os professores, os servidores, a vizinhança e todo o entorno, o Estado. Então, quem define essa política é o Estado, acompanhado de quem? De todo esse grupo de pessoas. Então, as políticas públicas educacionais, elas dizem respeito daquilo que o governo tem de incidência no ambiente escolar enquanto processo de ensino-aprendizagem. E nós, enquanto educadores, precisamos estar a par dessas questões, principalmente Sim. desse momento que nós estamos numa grande discussão sobre o que é mais importante hoje, que é o financiamento da educação no Brasil. Sim. E aí, quando a gente fala dessa política pública educacional, envolve toda uma questão de rede, não é? De política pública voltada para uma rede educacional. Então, envolve construção de prédios, contratação de profissionais, né, Ivane? O que mais que você Sim, lembra aí? Além dessa contratação, a formação dos docentes. Uhum. A valorização profissional é importantíssimo, a organização curricular, como ela é construída, como o currículo é visto, né, dentro de cada instância educacional. A garantia de uma boa gestão escolar, né, o bom gestor, para garantia de acesso e permanência do estudante. Porque o acesso e permanência está posto desde a Constituição Federal. É um princípio lá, o primeiro inciso do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O direito ao acesso e à permanência. Agora, como que esses estudantes estão permanecendo na nossa escola? Sim. Né, as provas, né, as avaliações estão mostrando Vanessa de Sequim, que chegou aí. Vanessa, grande beijo, saudade de você. Nossa live está muito interessante sobre financiamento da educação. Ivane está aí fazendo suas considerações sobre política pública educacional. Muito bem. E é isso. Então, eu penso que... Sim. Sim, pode falar. E eu penso que é nisso mesmo que nós, educadores, temos que nos focar nesse momento. Essa política pública que está voltada para o financiamento da educação. Para o financiamento regida por legislações específicas que regem a educação de todo o nosso país, seja uma educação pública, seja uma educação privada, confessional, é a educação. Quais são as políticas de educação que nós vamos tratar hoje? Então, assim, se a gente puder resumir, a grosso modo, desculpa aí, a gente pode dizer que políticas educacionais, elas promovem o engajamento do escolar, de todas as pessoas que se beneficiam do cidadão brasileiro em torno de uma educação melhor voltada para esse acesso igualitário, equânime, não é? Então, desde os seus estados, os seus municípios. E para isso nós temos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Nós temos educação profissional, que entra aí com a participação do governo federal, né? Então, aí, essa política pública educacional ela é definida pelos planos. Que plano? Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação, com metas e estratégias definidas para cumprir aquilo que está na legislação por 10 anos. Né? Então, assim, em se tratando disso, Ivane, que a gente já entendeu esses conceitos, como que fica esse financiamento, né? Quais são as leis que falam sobre financiamento da educação no Brasil? Como que esses recursos vão chegar para os prefeitos, para os secretários municipais de educação, para o Estado? Né? A importância do Conselho Estadual de Educação, dos Conselhos Municipais de Educação, entenderem de legislação para dar sequência, equanimidade e fazer jus ao recurso que recebem, com qualidade da educação pública. Isso. Antes de iniciar aqui, eu quero dar uma boa noite a Gilmara, que entrou aí, minha amiga, minha prima Gilmara, professora,
ao Glauco Morumbi, também presente, boa noite. Sejam bem-vindos. E o tema é muito pertinente para nós, tá, Gilmara, Glauco? Bom, em linhas gerais, Edna, as principais legislações que encaminham ao financiamento da educação são a Constituição Federal, a LDB 9394, de 20 de dezembro de 96, e o próprio Plano Nacional de Educação, lá na meta 20, que ela trata especificamente, né, do financiamento da educação. E se a gente tentar, para entendermos essas responsabilidades desses entes, né, federados, o regime de colaboração previsto no LDB já trata disso, a quem cabe o que nesse processo? Então, ao município, ele precisa dar conta do ensino fundamental e da educação infantil. Ele precisa oferecer com prioridade o ensino fundamental e a educação infantil. O Estado, ele tem prioridade de oferta com o ensino médio e compartilhando com os municípios o ensino fundamental, que o ensino médio pode ser de 3 ou de 4 anos, como é o caso dos institutos federais de educação, né? E o que compete à União? 12% do ensino médio técnico, né, que são dos institutos federais e dos Cefetes. Ainda essa transferência de recursos, a gente sabe que hoje a União ela colabora com 18% dos impostos para o Fundeb. Os estados, os municípios e o Distrito Federal contribuem com 25%. O que para nós ainda é pouco, isso se a gente não perder o que nós já temos, né? Se a lei for aprovada no Congresso. Então, a União ela colabora com esses 18%, os estados e municípios com 25%, para a manutenção e desenvolvimento da educação. A gente frisa isso por quê? Nós, educadores, precisamos entender que hoje é a maior política de educação que nós temos, é o Fundeb. Se nós perdermos essa política, a educação, eu não sei como que os municípios farão para complementar as suas redes de ensino, já que tem municípios que não conseguem, que precisam, de fato, da ajuda da União para essa complementação do Fundeb. Sim. Aí tem, né, ainda a ser inserido, e está em discussão, a questão do salário educação, que 1/3 disso é da União e 2/3 para estados e municípios. A gente sabe que a maior parcela, 90%, ficam a cargo dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Então, é isso que a gente, assim, nós estamos precisando, nós estamos dialogando para que essa proporcionalidade, né, que a União ela aumente, né, o quantitativo do PIB no Fundeb. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da legislação. Iniciando lá da Constituição Federal, nós entendemos lá desde o artigo 212 que ela deixa muito claro a Constituição Federal que a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, os estados, os municípios e o Distrito Federal nunca menos que 25%, no mínimo, da receita resultante dos impostos. Aí, quais são esses impostos? IPVA, o FPM, os impostos do Estado, e todos os impostos aí que nós pagamos, que têm que ser redistribuídos para a educação. Então, é importante que nós, quando foi lançada, né, a Lei 11.494, em 2007, quando nasceu o Fundeb, também foi lançada uma cartilha, chamada Cartilha do Fundeb. E ali vem explicando tudo, como são gastos os recursos, em que momento. É importante que cada profissional da educação entenda e tenha isso em mente,
para saber para onde vai o nosso dinheiro, como ele deve ser gasto. Ainda lá no artigo 212, coloca que, para que seja cumprido o que está disposto no caput do artigo 212 da Constituição, nós temos que nos atentar ao artigo 213 também. Porque o artigo 213, ele diz que os recursos públicos são destinados às escolas públicas. Mas ele abre aí um adendo para as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas em lei. Aquelas que não têm finalidades, né? Que a finalidade dela é não lucrativa, aplicando seus excedentes financeiros em educação. E ainda que, quando essas instituições forem encerradas, o seu patrimônio seja destinado às mesmas instituições, comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ou ainda ao poder público. É importante entendermos isso. Se eu volto lá no artigo 212 da Constituição, ainda essa distribuição de recursos tem que assegurar o atendimento ao ensino obrigatório, no que se refere à universalização do ensino e à questão da equidade, que está prevista lá nos termos do Plano Nacional de Educação. E quando nós tratamos disso, nós sabemos que hoje a obrigatoriedade do ensino, conforme a Lei 13.796 de 2013, a obrigatoriedade do ensino é dos 4 aos 17 anos. Ou seja, a pré-escola é obrigatória hoje. Então, o município, além de se preocupar com o ensino fundamental, tem ainda que se preocupar com o aumento de matrículas na pré-escola e o Estado com o aumento de matrículas no ensino médio. Mas não basta só, Edna, aumentar a matrícula. A Constituição diz o quê? O padrão de qualidade e equidade. O que é o que nós temos batalhado para que isso aconteça, né? Sim. Uma gestão de qualidade constrói uma educação mais equânime. E ainda lá, se a gente olhar no parágrafo 6º do mesmo artigo, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação. Só que nós sabemos que esse salário educação hoje ele fica por conta de quem? Do FNDE. E eles são distribuídos proporcionalmente para cada estado, município, distrito federal, de acordo com o número de alunos matriculados na educação básica. Então, o que nós precisamos? Conforme o censo, sempre do ano anterior. Isso demanda o quê? Isso demanda as verbas que as escolas recebem, o quantitativo, né, que mais à frente nós falaremos, né, do CAC e do VAT, né, nós vamos explicar direitinho o que é isso. Então, isso é importante que cada escola, então, faça o seu censo escolar com presteza, com qualidade. Não pode haver duplicidade de matrículas, né? No caso, eu não posso ter um aluno matriculado numa escola privada e, ao mesmo tempo, numa rede pública, para que ele tenha cota depois, por ser estudante da escola pública, porque no censo escolar dá duplicidade. Então, é importante, né, que a gente... E o MEC, o INEP, ele cruza esses dados quando ele faz o censo escolar. Então, é importante deixar claro que nós sabemos que existem, em alguns momentos, matrículas duplicadas. Estudante está na rede privada e também matriculado numa rede pública porque ele quer a cota. E isso acaba gerando problema depois lá no censo escolar. Bom, e o que a 9394? O que a 9394 fala dos recursos financeiros? Isso, vamos lá.
Começando lá no artigo 68, né, que trata, né, do financiamento, lá no título 7, ela já começa a tratar, então, dos recursos financeiros. E ela deixa muito clara, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela está muito clara em relação a isso. Os recursos públicos destinados à educação são originários de quê? Da receita dos impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a receita de transferências constitucionais e outras transferências, aí vem a receita do salário e educação, de outras contribuições sociais, dos incentivos fiscais e de todos os recursos previstos em lei. Sim. É importante, então, lá no artigo 69, ele já traz aquilo que está previsto na Constituição Federal, que a União contribui com 18% e os estados, município e Distrito Federal com 25%. Mas essa parcela de arrecadação é importante entender que, para efeito de cálculo, o governo tem que transferir o recurso quando o município não dá conta de pagar, de tratar da educação. Mas estão excluídas das receitas de impostos mencionadas no caput do artigo as operações de crédito por antecipação orçamentária de O Fundeb, ele tem um conselho próprio que cuida, que trata, e quem fiscaliza esse conselho? O Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, entre outros órgãos. Ainda é importante nós entendermos que, para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos que foram estatuídos nesse artigo, será considerado também a receita orçamentária anual, ajustada, né, a cada trimestre, se for o caso. Né? Sim. Se tiver excesso de arrecadação, nós sabemos que há municípios com excessos de arrecadação e há municípios que não conseguem, né, a arrecadação necessária. Então, as diferenças entre receitas e despesas previstas e realizadas, elas resultam desses percentuais obrigatórios mínimos, que devem ser apurados e corrigidos por trimestres. Isso. Vanessa está dando a contribuição que o que está tramitando é o que vai valer, né? E que o que está posto está sendo cumprido e que está concluindo. Ivane, então assim, a gente sabe que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93/94/96, também trata do financiamento. E a gente tem o Plano Nacional de Educação, para a gente poder entrar, senão não vamos dar tempo, porque já são 8h30. Então, assim, o Plano Nacional de Educação, né, o que ele diz, em linhas gerais? Qual é a meta e, em linhas gerais, para a gente entrar no Fundeb e no novo Fundeb? A diferença de o que mudou de legislação e o que a gente precisa entender desse novo Fundeb? Então, a Lei 13.005 de 2014, né, promulgada lá em 25 de junho, ela é clara na meta 20. A meta 20, ela trata especificamente sobre o investimento público em educação pública. E ela diz lá na meta 20 que irá atingir, né, o patamar, o produto interno bruto, no decênio da vigência do plano, em 10%. No mínimo, patamar de 7 em 2 anos, né? Até o 5º ano, e até o final, 10%. Lá na frente, no novo Fundeb, nós já vamos ver que está tramitando uma outra forma já de recursos para o produto interno bruto, para a União colaborar. Bom, o que é importante nós entendermos das estratégias da Meta 20? Que é a garantia de fonte de financiamento permanente e sustentável, visando o quê? A qualidade do ensino, um ensino com padrão de qualidade, aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário e educação
e destinar, de fato, a manutenção e desenvolvimento do ensino em acréscimo dos recursos que estão vinculados lá no artigo 212 da Constituição Federal. E mais, o que é importante nessa estratégia é a compensação financeira da exploração do petróleo e gás natural e outros recursos com a finalidade de cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação. Sim. E fortalecer os mecanismos que assegurem, né, a transparência do Fundeb, que é aquilo que nós já colocamos, que é o Tribunal de Contas, as secretarias de educação, os conselhos estarem fiscalizando, né, esse Charles recurso. Dá uma contribuição aqui, olha. O Charles dá uma contribuição que você acabou de falar. Não esquecendo que temos um Conselho Estadual de controle do Fundeb, né? E também os conselhos estaduais. Também. Municipal também. Né? Isso aí. Muito bom. Ivane, a gente sabe que a LDB ela está previsto praticamente o que está previndo o Plano Nacional, sempre com as suas adequações, né? Sempre sendo revigorando os artigos aí. O que lá entrando agora, que esse Fundeb, que encerra agora em dezembro, que estamos na iminência de um novo Fundeb. A gente sabe que o novo Fundeb entra em vigor 1º de janeiro de 2021. Isso. E ele vai sendo implementado gradativamente até 2026. O modelo atual, o Fundeb, ele é um único fundo federal, mas sim uma combinação de 27 fundos, um em cada estado e no Distrito Federal. Então, quais são as mudanças que são essas novidades que você poderia colocar para a gente? Tem algo que preocupa os educadores e governantes? O texto que foi construído, que foi aprovado na Câmara, ela está de acordo? Ela é algo que vem a contribuir, inova? O que vem de inovação no novo Fundeb? Que ainda vai para o Senado, né? Vem bastante inovação aí, começando com a complementação da União. Só uma curiosidade, né? Essa transição do Fundef para o Fundeb significou um aumento da complementação da União já de 492 milhões em 2006 para cerca de 14 bilhões em 2019. E num aporte total para o fundo de uns 150 bilhões, sendo a principal fonte de recurso para a educação básica no Brasil hoje. Então, esse novo Fundeb, que foi aprovado já em segundo turno, e que vai para o Senado agora, ele é a espinha dorsal do financiamento da educação, Edna, da educação básica no Brasil. Alguns números dimensionam a importância desse Fundeb. Então, em 2019, foram movimentados por volta de 156,3 bilhões em todo o Brasil, que tem hoje, na educação pública, 48,4% milhões de estudantes matriculados na educação pública. Então, é muito importante. O Fundeb, ele é responsável por 45% do que é gasto, da creche ao ensino médio. Esse é um cálculo realizado pelo Todos pela Educação. Se for considerado um gasto mínimo hoje com a educação, definido na Constituição, esse Fundeb, então, cobre 63% do gasto da educação básica. Porque nós sabemos que muitas prefeituras, as de municípios rurais, principalmente, de pequeno porte, elas dependem do Fundeb para manter a educação básica. Em cerca delas, o Fundeb garante pelo menos 80% do investimento. Então, é um fundo que está em vigor desde 2007, e essa distribuição de recursos é importante, é um dinheiro que é especialmente importante para os estados e municípios, que não conseguem investir nem o mínimo que é exigido na educação básica. E ele termina agora. Qual é o grande... Onde está o divisor de águas aí, vamos colocar?
é que esse fundo seja permanente. Pode Sim. você fazer uma pergunta. Ivone, eu estava vendo uma matéria, estava lendo, né? A gente fica estudando, pesquisando um monte de coisas, né? Que essa PEC, ela tem 5 pontos que vão trazer diferença no novo Fundeb. O primeiro deles é a questão da permanência. Eu queria que você colocasse isso assim, em linhas gerais, devido ao nosso tempo, né? Então, quer dizer, a questão da permanência é a questão do aporte da União para o novo Fundeb e é a questão do repasse com base em desenvolvimento. A questão do repasse exclusivo para a educação infantil é uma novidade também. E a questão do salário de professores. Então, são 5 tópicos extremamente importantes que estão na nova redação desse novo Fundeb que foi aprovado em primeira instância e que vai agora para o Senado. Então, a primeira grande proposta é que ele seja um fundo permanente. Então, isso já é um grande ganho, né? Foi uma proposta da professora Dorinha, sem prazo para expirar. Uma outra grande mudança é incorporar o salário educação ao Fundeb e aí tem a questão de autorizar ou não o pagamento de nativos, porque os governadores do Sul e do Sudeste defendem que o fundo também pague aos inativos. Já outros, né, a Câmara em si já disse que os inativos não serão pagos por esse fundo, mas os governadores ainda do Sul e do Sudeste estão lutando para isso. E o outro grande ponto é estabelecer o piso para o pagamento do salário dos professores. Como será esse aumento gradativo da União, que é o grande divisor de águas, né? A União contribui mais. Eu queria só voltar aqui na questão da permanência. A primeira mudança é que ele passaria a ser permanente. E um dos textos, uma coisa que eu gostei, assim, é que ele passaria por uma revisão a cada 10 anos. Mesmo ele sendo permanente, ele passaria por revisões a cada 10 anos. E o interessante seria se ele casasse isso com os planos, né? Os planos estaduais, nacionais, municipais de educação, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa é estabelecer uma diretriz, uma linha mestre de uma lei, outra coisa é eu vim com os planos, com a LDB, e aí até chegar nos conselhos estaduais, nos conselhos municipais, que trabalham em cima dessa legislação, para fazer educação equânime de qualidade acontecer, né? Aí outra coisa aí é que a questão do aporte da União para o novo Fundeb. Como é que ficaria escalonado? Hoje é de quanto e passaria a quanto? Então, hoje a complementação da União é de 10%. Aí, como fica essa escala, né? Ela é uma escala progressiva com 2,5% ao ano, até atingir um teto de 40% em 2031. Então, nos 6 primeiros anos, como ficaria? A parcela da União passará dos atuais 10% para 23% da seguinte forma. Em 2021, começará com 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23%, que é o teto estabelecido para o novo Fundeb, em 2026. Por isso que essa revisão a cada 10 anos é importante, porque, de repente, em 2031, 2036, esses 23% não serão mais suficientes. Então, os valores colocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para os entes federativos. Agora, o que é importante é que, nesse regime de colaboração que previsto na LDB, existe o regime de colaboração, a União ela participará mais, com mais recursos. Sim. E a questão da educação infantil? Eu achei interessante ter esse 5% total da contribuição da União reservado exclusivamente
para a educação infantil com foco nas crianças de 0 a 5 anos, porque é o início da educação básica, né? Isso. Porque, na verdade, como a pré-escola que é obrigatória, hoje, né, a pré-escola, 4, 5 anos que são obrigatórios, o que que acontece? A preocupação do município é atingir o quantitativo máximo de estudantes da pré-escola. Mas nós não podemos esquecer que hoje a creche, ela compõe a educação infantil. E a educação infantil é um nível da educação básica. É o início. Então, a educação básica é composta, né, de 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso dará um fôlego a mais aos municípios para investimento em mais creches, né, de 0 a 3 anos. Então, eu penso que é importante esses 5% serem destinados, de fato, à educação infantil. Isso. Muito importante. A matéria que eu estava lendo ainda dizia que, no caso do que foi estabelecido, porque o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal, no caso, eu tenho que ter o levantamento quantitativo de demanda de estudantes, eu tenho creche, eu preciso construir. Então, esse novo plano, ele dá esse aporte também para a construção, né? Para manutenção e desenvolvimento, exatamente. Isso. Né, para construção dos prédios, questão Isso. de material didático, questão de manter mesmo uma educação infantil de qualidade. Sim. Ivânia, a questão do salário de professores, né? A regra atual estipula 60%. O que mudou nesse Fundeb? Novo Fundeb, Então, né? Passaria a vigorar. Então, para nós foi muito importante, Edna, porque ele aumenta de 60% para 70% a proporção do fundo destinado ao pagamento dos profissionais do magistério. Infelizmente, o texto, né, que está posto na PEC, na proposta, né, de emenda constitucional, aposentados não entram nesse montante, mas ainda há governadores que estão lutando para isso. Ainda em relação aos professores, é importante deixar claro que haverá uma lei específica que definirá o piso salarial nacional para a educação básica pública. Então, e uma outra coisa que me chamou a atenção também foi no texto: professor para profissionais da educação. E aí entraria um outro grupo de profissionais aí, auxiliares, secretaria, merendeira. Isso tudo tá ok? É isso mesmo que eu entendi quando você coloca profissionais da educação? Isso. Aí quem não pode, o que fica fora disso é aquele profissional que está em desvio de função, por exemplo. O profissional saiu, digamos. Ivone saiu da Secretaria de Estado da Educação e foi trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde. Então, a Ivone não pode mais receber pelo Fundeb. Pelo Fundeb. Porque a Ivone está em desvio de função, ela está numa outra secretaria. E aí também tem a questão, né, da merenda, do transporte escolar, que são outras questões que a gente precisa analisar. Mas haverá uma legislação específica definindo o piso salarial nacional a partir da mudança do novo Fundeb. Tá, Ivone, a gente tem 12 minutos e ele corta quando dá 1 hora, corta. Então, assim, existe aí agora essa proposta do novo Fundeb, só para você explicar um pouquinho o CAC, né, que é a questão da qualidade, e o VAT. Explicam para a gente um pouquinho isso, que são terminologias aí que aparecem no novo plano. Na verdade, o CAC, lá atrás, né, no início do plano, ele era considerado custo aluno qualidade inicial, porque ele era inicial. Hoje ele já não é mais, ele já não tem mais aquele izinho minúsculo, não é mais qualidade. Perdeu o I, porque agora o custo aluno qualidade, ele já é referência para o padrão de qualidade preconizado no artigo 211 da Constituição Federal,
E o VAT é o valor aluno ano total. Esse valor aluno ano total, ele é a referência de cálculo para a distribuição dos recursos da complementação da União, que hoje está na faixa de 10%. 10%, Então, né? o VAT, ele leva em conta a arrecadação do município ou do estado para definir quais estão aptos a receber ou não a complementação da União. Então, isso é muito importante. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Um município que não está dando conta de manter educação infantil, no caso, ele receberia esse aporte, com questão do nome, nomenclatura seria valor aluno ano total, que é o VAT, para complementar esse recurso no município? Isso. Porque tem município, por exemplo, aqui mesmo, no sul do estado, que a gente sabe que ele não gasta apenas 60% do fundo com o pagamento dos profissionais da educação. Por quê? O que é que nós precisamos entender do Fundeb? Que 60% hoje, 2020, 60% são destinados ao pagamento de professores, de profissionais da educação. Mas, caso este 60% não alcance a folha de pagamento de professores, então o Fundeb é todo destinado ao pagamento de professores e a manutenção e desenvolvimento da educação fica por conta de recursos próprios dos municípios ou dos estados. Entendi. Então é importante que nós, professores, acompanhemos essas votações, né? Estejamos presentes nessas audiências, vamos acompanhar o que está acontecendo, né, que passará a acontecer no Senado, nessa votação, porque o ponto primordial do fundo é o profissional, é a qualidade da educação. E é uma luta contra a desigualdade, na verdade. E eu vou me permitir aqui, Edna, nesses poucos minutos... Deixa eu só falar aqui uma coisinha, Ivone, só um minutinho antes. Assim. Outra coisa que me chamou a atenção foi nesse novo Fundeb, na PEC que foi aprovada, que está tramitando, toda uma discussão, e a gente convida todos os profissionais da educação a começar a ler, a pesquisar, a se informar sobre essas mudanças que vão surgir a partir do ano que vem, é que o outro ponto é que 2,5% do total dos recursos de responsabilidade da União devem ser repassados aos entes sob o critério do bom desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. Então, essa regra ela entraria em vigor em 2022. Né? Então, quer dizer, é um modelo aí que há prós e contras para essa melhoria, mas se a gente for olhar a questão da melhoria do estado da educação lá no Ceará, a gente viu que foi um dos melhores indicadores do país na questão da qualidade, do desempenho, né? Então, essa questão do SAEB, da Prova Brasil e tudo mais que é envolvido, a gente teria um aporte aí previsto em lei de 2,5% da União. Então, Edna, há quem seja contra porque acha que esses 2,5% estão beneficiando a quem já está melhor. Eu, particularmente, penso o contrário. Penso que cada estado, cada município tem que se esforçar para melhorar o nosso IDEB. Porque se nós formos analisar a condição que nós estamos na avaliação internacional, no PISA, nós estamos muito mal. Sim. Então, sim. Nós precisamos o quê? Nós temos, sim, eu penso que deve ser, sim, bonificado aquele estado, aquele município, aquela escola que está alcançando os bons índices, porque o esforço está maior. E aqui eu vou me parafrasear o nosso querido Ricardo Henriques, né, que você conhece. Ele atende ao nosso estado há algum tempo, superintendente executivo do Instituto Unibanco, e já foi também ex-secretário, né, de alfabetização do Ministério da Educação, e ele coloca como importante a luta
contra as desigualdades. Se nós perdermos o Fundeb e se a gente deixar de dar essa bonificação, nós estamos aí indo a favor da desigualdade. Porque nós precisamos melhorar a qualificação da média dos nossos docentes, aumentar a frequência dos nossos estudantes, porque só melhora o IDEB não é através só da proficiência, né, da língua portuguesa e da matemática, mas nós também precisamos melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Sim. Cada escola ela tem que se esforçar para isso. Sim. E a valorização profissional, que é muito importante. Sim. Ivane, então, outra coisa que eu achei interessante é que o patamar mínimo de investimento por aluno no país, ele vai do investimento no aluno, né? Ele passará de 3.700 em 2020 para 5.700 em 2026, o valor aluno, né? E haverá aumento a partir do ano que vem. E como se estima que esse investimento mínimo para o aluno chegará a R$4.600, né? Então a gente está chegando já quase ao final da nossa live, essa conversa sobre financiamento. Foi bom que a gente fez uns conceitos, entrou. É para dar um gostinho, a gente não conseguiu tratar tudo porque uma hora é muito pouco para esse debate, é só um pincelar mesmo, para deixar cada um na expectativa da leitura, da pesquisa e da busca. Então, Ivane, o que você gostaria de falar para os nossos profissionais de educação que estão nos assistindo agora? Para a gente finalizar. Olha, Edna, eu penso que cada profissional da educação precisa se inteirar do Fundeb, de como ele está, de como ele será esse novo Fundeb, até para entendermos, né, o que é isso, o que acontece. Por quê? Eu penso que hoje é a política pública de educação que nós temos e que nós não podemos perder. Sim. Temos outras, né? Temos várias políticas de educação em vigor, mas nós não podemos perder essa de forma alguma. Porque se nós perdermos o Fundeb, a desigualdade vai permanecer. Nós temos que trabalhar para a equidade na educação. E aí, voltando lá atrás, né, Moacir Gadotti, lá atrás, disse o seguinte, que a transformação da educação não pode antecipar-se à transformação da sociedade. Mas esta transformação, ela necessita da educação. Nada muda se não for pela educação. E quero, se você me permitir aqui para finalizar, falar um pouco de nosso querido Anísio Teixeira. Sim. Que Anísio Teixeira dizia o seguinte, educar é crescer, e crescer é vida. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. E ele dizia que a finalidade da vida é mais vida. E que a finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida. Então, o que eu deixo para os nossos colegas profissionais da educação é dizer que o nosso trabalho é de transformar vidas, é de dar mais vidas e de construir vidas. Nós somos construtores de vidas. E assim, então, Edna, eu encerro a minha fala, te agradecendo pelo convite e me colocando à disposição aí dos nossos colegas, professores, pedagogos, gestores, juntamente com você, se quiserem mais esclarecimentos sobre esse novo Fundeb, sobre as políticas públicas de educação, nós estamos aqui para realizarmos outra live. Você que está conosco, clique no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho subir, mais a gente chega em outras pessoas. Agradecemos as contribuições, Gisele está aí que quero mais, ótimo, foi excelente. Vanessa fazendo inúmeros chamados para a gente se ater à leitura na íntegra do texto aprovado na Câmara Federal, acompanhar os debates, Charles, Sônia, todos os colegas que entraram, um beijo. Aqui, Sânia Brisson, Sânia Raquel Brisson.
Sânia entrou também. Excelente tema, Edna e Ivane, parabéns. A gente agradece, né? É uma pena, Vanessa, não tem apenas avanços, né? É importante que a gente saber que a gente também tem momentos que a gente tem que ler, estudar e pesquisar. Até que ponto isso é bom, isso não é bom. Faltam 10 segundos. Eu quero agradecer a Ivane e a todas as pessoas que entraram. Um grande beijo e até a semana que vem. Eu agradeço.